Boa tarde, meus colegas de mesa, deputado NVR, Alexandre, presidente do AFP Sindical, a quem nós agradecemos imensamente a organização de um evento desse porte no momento crucial para o futuro do serviço público e, é claro, para o próprio país. Boa tarde, senhoras e senhores, dirigentes sindicais, muitos amigos aqui presentes. É claro, não preciso me estender muito para dizer que nós estamos vivendo a conjuntura mais difícil da história do serviço público. E uma conjuntura um pouco inusitada, em que um governo sem voto, ou seja, sem um projeto avalizado pelas urnas, um governo que toma de assalto o poder e começa a implantar esse projeto sem o menor pudor. É um projeto que o Alexandre e o Enio foram até gentis em dizer que é um novo modelo, né? Eu diria que é a destruição do Estado brasileiro, assim como nós o conhecemos. É a destruição do serviço público. Nós tivemos a emenda constitucional 95 que aponta para um engessamento do Estado de 20 anos. Corremos os riscos de chegar lá em 2036 com 60%, 70% do Estado que temos hoje, né? Num país com desigualdades imensas, ou seja, se o Estado não estende a mão para os mais necessitados, quem o fará? Então, corremos o risco de haver uma intensificação da pobreza, né, da miséria no país. Cumprimentar o colega Floriano, que chegou agora, o presidente da Anfip, aí, valorosa Anfip, guerreira Anfip, né? Então, temos a emenda 95 que engessa o Estado por 20 anos, né? Em termos de política salarial, nem preciso dizer o que isso representa, né? Congelamento nominal dos salários por igual período. Tivemos, num curto espaço de tempo, reforma trabalhista, terceirização de atividade fim, que nós sequer conseguimos imaginar todas as suas implicações no serviço público. Tivemos, por incrível que pareça, a relativização do conceito de trabalho escravo. Isso é o fim, pessoal, isso é o fim. Assim, mostra que um governo que não tem pudor nenhum em arrancar direitos trabalhistas e sociais e conferir benesses para os seus apaniguados. Não tem pudor nenhum. O sujeito que faz isso, né, exigindo que o fiscal do trabalho seja acompanhado por um delegado da Polícia Federal nas suas autuações, é um governo descarado que não tem, né, já nenhum pudor de fazer, né, coisas dessa natureza à luz do dia, né? Tivemos, né, agora recentemente a MP 805, que simplesmente implode as mesas de negociação que nós vínhamos construindo há mais de uma década, né? Um esforço, né, comum de governo e sindicatos, né, de criar um espaço civilizado de diálogo e de negociação no âmbito do serviço público. E o governo, na medida em que ele não honra os acordos que ele próprio firmou, inclusive com o ministro do Planejamento indo a público dizer que os acordos deveriam ser honrados porque havia espaço fiscal para tanto. Agora, o ministro do Planejamento que fez o que fez com o governo anterior, né? Um ministro que traiu o governo do qual foi secretário executivo do Planejamento, né? Um ministro que traiu a sua própria carreira na medida em que usou, né, os EPP-GGs como modelo de aviltamento das tabelas salariais. Nós não poderíamos esperar de um ministro assim, nada mais, nada menos do que a traição ao próprio serviço público e ao Estado brasileiro. Infelizmente, é com esse pessoal que a gente tem que lidar. A PEC 287, que o governo agora está fazendo um esforço extra para aprovar a PEC. A gente sabe que o sistema de seguridade ele promove a igualdade, né, e conseguiu nos últimos anos retirar milhões de brasileiros da miséria, e o governo quer simplesmente, né,
mais uma vez, não é reformar o sistema de seguridade, ele quer destruir o sistema de seguridade, até porque a reforma trabalhista já está visto, né, que ele precariza, né, as relações de trabalho, né, diminui os ingressos, né, como receita da Previdência, e não vai ter viabilidade do sistema no longo prazo. Um governo que mente descaradamente quando ele não assume que a reforma da Previdência no setor público já foi feita. Nós temos aí o FUNPRESP com mais de 40 mil adesões, que esse ano vai arrecadar mais de 400 milhões de dinheiro que poderia estar entrando no caixa da Previdência para financiar as aposentadorias, mas está sendo, né, poupado para quem entrou depois de 2013 poder custear, né, a sua aposentadoria no futuro. Então, minha gente, um governo que está gastando 20 milhões de reais numa campanha publicitária de ataque ao serviço público. Campanha, inclusive, que nós, a partir deste momento, né, vamos denunciar e vamos contrapor. E nesse sentido, eu pediria, né, para a nossa assistente colocar o nosso VT. Eu pediria a todos que já compartilhassem esse VT que está no site, no Facebook do FONACAT. Vai ao ar amanhã na Globo News, né? São mais de 100 inserções em 2 semanas, são 3 VTs, nós vamos passar só um, né? Mas são 3 VTs, para contrapor essa campanha mentirosa do governo, essa campanha descabida de ataque ao serviço público. Então, quem puder entrar no Facebook do FONACAT, já compartilha, vamos chegar, sem dúvida, hoje, até o final do dia, a 1 milhão de compartilhamentos, tá? Porque é uma campanha importantíssima e nós não temos dúvida que os mais de 12 milhões de servidores públicos no Brasil vão aderir e vão se engajar nessa luta. Por favor. Você concorda em acabar com a Previdência e não com a corrupção? Você concorda em punir trabalhadores e não os sonegadores? Você concorda em cortar direitos dos aposentados e não os privilégios dos políticos? Se você não concorda com nada disso, também é contra a reforma da Previdência. E já sabia. Previdência. Sem enfrentar as causas reais, não haverá o amanhã. FONACAT. Por um futuro digno aos brasileiros. Você concorda em acabar com a Previdência e não com a... Vou usar isso. O desafio desses vídeos é falar tudo que você tem que falar em 30 segundos, mas eu acho que esse está dando o recado, né? Pessoal, então assim, também não vou me estender mais, porque, como o Alexandre disse, essa é só uma mesa de abertura. Dizer que várias entidades de classe isoladamente estão travando a sua luta, que é a nossa. Os auditores do trabalho estão numa luta aí ainda contra a reforma trabalhista, contra a relativização do trabalho escravo, né? Os auditores do Banco Central, né, estão com a carta aberta à sociedade, que manifesta a sua preocupação em relação a tudo isso que está acontecendo. Está havendo uma grande parceria aí entre, né, os fóruns de articulação e luta do serviço público. E, por fim, dizer que os sindicatos são mais do que nunca necessários, são imprescindíveis. São imprescindíveis para, não só para nós fazermos a mediação entre a vontade dos particulares e o Estado, mas para que nós possamos pensar as próprias carreiras, pensar o serviço público e poder planejar o nosso futuro. E sem a nossa articulação, sem a nossa luta, como o próprio vídeo já aponta, não haverá futuro, pessoal. Então a hora é de extrema gravidade. Fica aqui, então, o apelo para que tenhamos unidade, coesão e luta comum. Muito obrigado.